Quem cuida da mente, cuida da vida. Quem cuida de si, já cuida do outro. Autoconhecimento também é saúde mental. O Janeiro Branco é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje, que está começando. O Janeiro Branco é uma campanha que pretende mobilizar a sociedade em prol da saúde mental. E quem fala sobre o assunto conosco hoje é a psicóloga terapeuta comportamental Lidiane Campolina. Muito obrigada por sua presença aqui, Lidiane. Vamos começar falando, explicando o que é o Janeiro Branco, por que o mês de janeiro e por que a cor branca, para falar sobre saúde mental. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu queria agradecer também a oportunidade de poder contribuir com a sociedade, né, com as informações através dessa entrevista. Então, o janeiro e a cor branca, por que essas decisões? O janeiro, ele marca o início de uma nova etapa. Culturalmente, ele é marcado como o início onde as pessoas começam a traçar metas, fazer novos planos, né? E é uma data que vem depois de um período de reflexão, né? Que no caso seria o Natal. Então, por que não entrar nesse clima para poder despertar na população um interesse por rever o seu comportamento, por rever suas emoções e buscar a saúde mental nesse início de ano, né? Começar então a buscar alternativas para tratamentos, engajar em tratamentos, refletir sobre os relacionamentos, sobre a própria emoção. Então é uma data interessante. E branco. O branco, geralmente quando a gente trabalha com a psicologia, a gente coloca muito a questão do outro, do ser humano como construtor da sua própria história. Então é como se a gente imaginasse uma folha de papel em branco. Nessa folha você desenha, você escreve a forma como você quer. Então, individualmente, o branco se refere a um papel onde a própria pessoa é capaz de desenvolver e estruturar sua própria história, né? E em termos coletivos, o branco, o papel em branco, ele entra como um sentido de uma construção de uma política de saúde mental no nosso país, de um modo geral e até mesmo no mundo, né? Mas essa é a importância do branco. Seria um espaço onde nós podemos traçar, estruturar, criar, né? E desenvolver, então, políticas, reflexões sobre a saúde mental. Porque a partir do momento que você está bem, você consegue fazer todas as outras coisas fluírem na sua vida, né? Seria uma forma de resgatar, de se autoconhecer, para que outras partes da sua vida, questão profissional, questão amorosa, possam deslanchar. Seria mais ou menos por aí. Exatamente. E até mesmo encorajar o início, né, de uma busca por uma melhora da sua condição. Que às vezes a pessoa pode estar numa condição disfuncional, numa condição problemática, ou então ela pode simplesmente estar numa condição estável e querer melhorar também. Pois é, e qual seria o objetivo dessa campanha, né, da campanha Janeiro Branco, com o envolvimento da sociedade? Como que isso pode acontecer? Então, os profissionais da saúde mental, né, principalmente os psicólogos, são chamados, então, para evidenciar a questão da saúde mental em toda a sociedade, seja em caráter individual, no sentido de promover o conhecimento sobre o processo terapêutico, sobre a psicoterapia, e de um modo coletivo também, através de ações comunitárias, palestras, entrevistas, exposições nas mídias, né, a respeito desse tema, de uma forma mais ampla, que é a saúde mental. Ou seja, conversar a respeito pode gerar ações que podem ajudar o maior número de pessoas. Quer dizer, a gente falar sobre isso aqui, por exemplo, de repente é um pontapé para que a pessoa pense, bom, eu posso ser uma pessoa dessa, né? Eu posso precisar de desenvolver, de trabalhar, de melhorar a minha saúde mental. Não é isso? De certa forma, o que é terapêutico? Terapêutico, inicialmente, quando a gente fala em tratamento,
A gente considera terapêutico aquele processo psicoterapêutico onde você busca um psicólogo, né, e os demais profissionais que podem demandar nesse tratamento, psiquiatra e outros. Isso pode ser terapêutico, mas também outras ações são terapêuticas. Por exemplo, tarefas em comunidades, essas exposições em empresas privadas, órgãos públicos. Isso pode ser terapêutico no sentido de que quem assiste pode se sentir mobilizado e perceber algo que pode gerar mudança ou que ele necessita mudar. Então é esse o objetivo. Bom, pensando dessa forma, o envolvimento, né, da saúde pública, eu digo, dos profissionais de saúde que não necessariamente estão desenvolvendo uma campanha, mas que alertam sobre essa necessidade, é um início, né, Lidiane? Pode ser o início isso aí, do envolvimento da saúde pública, dos órgãos públicos nesse aspecto. Nós passamos por um momento que carece de uma estruturação melhor, né, dos sistemas públicos que envolvem tratamento de doenças mentais, que envolvem, de um modo geral, a saúde mental. É um momento no nosso país que nós estamos buscando voltar esse olhar para esse processo. E junto a esse processo mais amplo, de uma forma mais global, ainda nós precisamos ter uma abertura, a gente busca uma abertura para quebrar o tabu do tratamento das doenças mentais. A saúde mental, vamos dizer assim, seria um ideal, né? Seria ideal que as pessoas conversassem sobre saúde mental, buscassem tratamento das doenças e das comorbidades que envolvem a saúde mental de uma forma mais espontânea, mais tranquila, sem tabus, que ainda regem culturalmente a nossa sociedade, né? Precisa haver essa discussão, então, né? Essa discussão é fundamental para acabar, inclusive, com os preconceitos. Sem dúvida. É uma questão histórica. Quando eu comecei o meu trabalho, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu percebia uma certa resistência com relação à busca da psicoterapia, mesmo estando em vários ambientes, porque eu atendi SUS e consultório particular sempre concomitante. E hoje, passados esses anos, eu vejo uma melhora, mas eu acho que ainda tem muito a melhorar e espero assistir isso ao longo, né, da minha vida profissional, que as pessoas percam um pouco do tabu a respeito da terapia, da psicoterapia, dos tratamentos psicológicos, psiquiátricos, né? A busca pelo bem-estar, do equilíbrio, uma vida saudável, equilibrada. Isso é muito importante que aconteça. Lidiane, a gente vai rapidinho para o intervalo, a gente vai voltar continuando falando dessa questão dos preconceitos e explicar um pouco o que seria de fato a saúde mental. Daqui a pouco. A campanha Janeiro Branco é o tema do Sete Lagoas em Debate de hoje e a gente recebe a psicóloga e terapeuta comportamental Lidiane Fonseca Campolina e a gente está falando um pouco sobre a saúde mental. Vamos definir, né, o que seria a doença mental, comumente é definido, para a gente então explicar um pouco como que esse trabalho dessa campanha do Janeiro Branco pode ser desenvolvido. Lidiane. Ok. Quando a gente fala de doença mental, nós precisamos levar em consideração que o ser humano, ele precisa de estar num meio onde seja favorável para o seu desenvolvimento do seu comportamento, da sua vida, com um estado de bem-estar biopsicossocial. Então, esse ser humano, quando a gente fala considerando saúde mental, ele precisa estar em equilíbrio consigo mesmo, com os outros, com a sociedade e com a cultura na qual ele vive. Então, quando a gente fala em saúde mental, nos remete então a um conceito que é bem amplo e dentro desse conceito a gente encontra várias definições sobre os tipos de doenças, várias classificações de doenças, dentre as quais esse estado de bem-estar biopsicossocial se encontra comprometido, seja em termos comportamentais, né,
as pessoas podem sofrer dificuldades com relação ao desenvolvimento do seu trabalho, às relações afetivas, o convívio familiar, a sua própria condição subjetiva de ser humano, de bem-estar. Tudo isso engloba o que a gente chama de saúde mental. Esse estado de, vamos dizer assim, bem-estar, né, que engloba o indivíduo em seu contexto. Quer dizer, pode ter vários níveis, né, na verdade, de envolvimento. A pessoa pode estar durante um prazo, um tempo, se sentindo mal e está vendo que está precisando de ajuda. E ela pode realmente ter uma doença. Não necessariamente ela tem a doença, mas é mais essa sensação de incômodo, né, de não, vamos dizer, adaptação à vida, né, às necessidades cotidianas da vida. Uhum. Sim. Quando a gente fala desse bem-estar de não ter uma doença ou de ter uma doença, vale primeiro lembrar o que é funcional, o que a pessoa considera funcional na vida dela. Se ela tem um padrão de comportamento e de repente deixa de ter, aquilo pode ser um indício de algum comprometimento psíquico, de algum comprometimento na saúde mental daquela pessoa. Seja uma relação no trabalho, e pode ter, seja relação com a família, com o que for, isso pode ter um período curto, pode durar um período longo e trazer maiores prejuízos, ou até mesmo um período curto de vivência de uma situação difícil, problemática, mas que ela seja extremamente, ela tem uma magnitude muito ampla, aquele sofrimento seja por um período curto, mas ele seja um sofrimento significativo para aquela pessoa, né? A gente sabe que é um tema cheio de preconceito, como a gente estava falando um pouco, envolve, eu acredito que muitas dúvidas, né, de quem precisa ou não, como eu me sinto, como eu não me sinto. Essa questão do preconceito, ela precisa ser trabalhada também, porque precisar de ajuda não é vergonhoso, não é? Sim. A busca por ajuda, nós temos algumas estatísticas que apontam que um paciente que sofre um transtorno mental, ele busca ajuda durante um período médio de 7 anos. 7 anos, essa pessoa muitas vezes não sabe o que ela tem, ela busca, sofre de outras comorbidades e busca ajuda em outros, vamos dizer assim, outros campos de conhecimento da saúde, e ela demora, em média, 7 anos para encontrar um tratamento eficaz, que ofereça uma conduta, que promova o bem-estar e que, né, possivelmente leve à cura daquele transtorno. Então é algo que causa um sofrimento muito grande, e por isso a importância dessa campanha, né, de disseminar que existe uma proposta de saúde mental de um modo amplo, existem muitos tratamentos e existe o preconceito que precisa ser superado nesse sentido. Eu não sei se você conhece a expressão, é uma expressão mineira, mas o trem doido. Às vezes passa uma criança e fala, não, vai aquele menino, um trem doido, né? Essa expressão, ela é típica, ela é muito significativa no sentido da história da doença mental e da concepção cultural. O trem doido, a gente sabe que Barbacena é referência, né? Foi referência histórica no nosso país, né? Com relação ao tratamento institucional de doentes mentais. E o trem doido, ele existia. Ele era um trem no qual as famílias colocavam as pessoas consideradas loucas nesse trem. E o Hospital Psiquiátrico de Barbacena ficava bem próximo à estação ferroviária naquela época. Então, aqueles indivíduos adoecidos, eles chegavam e eram internados ali naquela instituição para nunca mais sair. É verdade. Então eles eram colocados no trem doido, muita gente sofreu ali, né? Muita gente sofreu. E nós passamos mas em contrapartida, nós passamos por um período que vem uma reflexão, nós tivemos uma revolução, né, há algum tempo atrás, com o Franco Basaglia, em 1970, e essa revolução até hoje eu vejo de uma forma muito positiva. A gente vem caminhando. Dentro das nossas limitações culturais, nós viemos caminhando a respeito de disseminar conhecimento, desenvolver tratamentos e alternativas, né, para a doença mental no nosso país.
Quer dizer, a questão de quem procura tratamento é louco, é doido, não tem nada a ver. É puro preconceito e falta de informação, na verdade, né? Eu acho interessante como que isso ainda predomina. Eu espero muito que essa campanha consiga rever, fazer com que as pessoas reflitam. Não, na verdade o tratamento não é para quem é louco somente. Existe um estado de doença mental que realmente compromete, que muitas vezes a internação psiquiátrica se faz necessária. Entretanto, a busca por uma ajuda psiquiátrica, psicológica, por terapia individual, em grupo, ela não é marcada pela doença, ela é marcada pela busca, pela melhora. Só busca a terapia quem percebe que realmente precisa mudar, que pode mudar, existe uma melhora, né, possível de ser alcançada. Então, acho que isso é o principal. Não é mais, a busca por tratamento não é mais só para quem é louco, né? Muito pelo contrário, né? São pessoas que têm totalmente consciência de que precisam melhorar por si e pelo outro, né? Pela sociedade, pela família. Um transtorno mental, uma pessoa que sofre de um quadro, uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de personalidade, ele não sofre sozinho. Ele carrega a família, ele carrega todo o ambiente ao qual ele está inserido, né? Então, essa que é a questão. O tratamento, ele vai beneficiar o indivíduo que buscar um tratamento, mas vai beneficiar todas as outras pessoas que convivem com ela. E, de um modo geral, para a sociedade também. Para a sociedade, para ela se inserir na sociedade e para a sociedade reconhecê-la como parte. Como parte dessa sociedade. E, na verdade, todo mundo quer isso, todo mundo busca isso. E funcional, né? Uma sociedade mais harmônica. Nós vivemos um período também que nós buscamos muito o enfrentamento de certos problemas que têm se tornado, vamos dizer assim, significativos, né? O preconceito, a violência de todas as formas, né? As relações abusivas. Então, é uma busca individual que ela acarreta no bem-estar geral, né, das pessoas de um modo geral, de uma comunidade, né? Que funcione. Que funcione. Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo, vamos voltar então falando sobre a questão da depressão, mal do século, daqui a pouco. A psicóloga, terapeuta comportamental Lidiane Fonseca Campolini é a nossa entrevistada do Sete Lagoas em Debate de hoje. E a gente está falando sobre a campanha Janeiro Branco e também sobre tudo que envolve a questão da saúde mental. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da depressão. Eu tenho alguns dados aqui da Organização Mundial de Saúde que fala que a depressão será a maior causa de afastamento do trabalho em todo o mundo em 2020. Lidiane, como lidar com esse assunto tão comum? A gente ouve e vê tanto isso e, quer dizer, a tendência é realmente piorar, né? 2020 está na porta, vai ser a maior causa de afastamento do trabalho? Um dos motivos que eu acho importante dessa campanha também é mobilizar, tal como foi mobilizado o Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, nesse sentido, porque nós não podemos mais esperar que a condição da estatística seja a principal propulsora de alguma campanha, de alguma política pública, de alguma política, de alguma conduta terapêutica a respeito desse dado do índice, né, de diagnósticos de depressão no nosso país. A depressão, ela é uma doença que a gente pode encarar de certa forma como progressiva. E essa é uma das questões que leva a vamos dizer assim, ao comprometimento da atividade laborativa. A depressão, ela começa com um quadro disfuncional, seja com alteração no sono, no apetite, até na própria energia, e ela vai, vamos dizer assim, afetando, comprometendo outras condições do estado de saúde da pessoa, chegando muitas vezes a um quadro em que a pessoa não tem ânimo para levantar da cama,
ela tem comprometimento, não consegue trabalhar, não consegue cuidar dos filhos, não consegue estar em família, não consegue promover o autocuidado. Muitas vezes a pessoa com estado depressivo, ela não consegue seguir atividades da rotina diária simples para sua própria higiene, seja o banho diário, seja o autocuidado com relação à vaidade quando é mulher, ou até mesmo homem, isso se perde, né? Então é uma doença que ela tem um caráter evolutivo e, vamos dizer assim, ela se torna ela compromete cada vez mais o indivíduo quando não tratado e ocorre recorrência do quadro. O que a gente chama de recorrência do quadro? Acho essa informação muito importante, eu falo muito isso para os meus pacientes. É uma média de uma proposta de tratamento. Uma pessoa que sofre de um quadro depressivo e ela detecta esse quadro e busca ajuda, a gente pode fazer uma previsão, algo que pode ser modificado, claro, mas a previsão de tratamento é de 1 ano, quando a doença é detectada numa primeira vez, quando a doença é detectada num quadro disfuncional não muito sério, não muito significativo. Aquela pessoa que tem esse autoconhecimento, essa percepção. Tá vendo que tem algo que não tá legal. 1 ano. Então, mas às vezes a pessoa ela começa o tratamento e muitas vezes ela ou interrompe, ou então ela continua o tratamento, leva até o fim, mas outro problema da vida faz com que ela tenha uma recaída, uma recorrência desse quadro, ela já vai precisar se tratar durante 3 anos em média. Em média. Se ela tiver ainda na vida uma recorrência ou alguma situação que a faça ter novamente uma terceira recorrência desse quadro depressivo, ele se torna crônico. E se ele se torna crônico, a previsibilidade média de tratamento é de 5 anos ou até mesmo para o decorrer de toda a vida. Para que a pessoa tenha uma vida funcional. Então, o que a gente chama atenção é para a necessidade do diagnóstico, da importância do diagnóstico inicial da doença, né? Onde muitas ações são possíveis dentro da conduta terapêutica, a fim de que esse paciente recupere o seu estado de saúde mental e aprenda a se prevenir dessa condição, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de psicoterapia, e eu também falo muito isso no meu consultório, eu quero que o paciente venha e vá. Sim. Ele precisa alcançar esse estado de autoconhecimento em que ele dê conta de resolver os seus próprios problemas, tem uma autonomia, né, dentro da sua própria subjetividade para lidar com os problemas. Não significa que ele não vai precisar depois, mas que ele precisa, se ele resolveu entrar no tratamento, a gente espera que ele vá até o fim e que receba alta para ficar bem. Para ser inserido na sociedade, se sinta bem, né? Eu acho que o papel também do terapeuta é muito nesse sentido, né? Conduzir para que a pessoa se conheça e possa exercer a sua vida normalmente, né? Se tornar um indivíduo tranquilo, feliz, né? Estável, né? Feliz, estável, né? Que responda bem aos estímulos do ambiente, que consiga conviver bem em sociedade, né? E a questão do comprometimento laborativo, o que eu observo, como eu já disse antes, né? É que realmente, muitas vezes, por falta de conhecimento e de autoconhecimento, esse paciente só chega no consultório com um quadro moderado a grave. Esse quadro inicial, ele aparece, mas né? ele aparece no consultório, mas aparece com menos frequência e geralmente vem de uma pessoa que tem um histórico de familiar, de alguém, a minha mãe já tratou e ficou bem, então ela detecta, essa pessoa é capaz de detectar em si o que ela viu no outro e de caminhar para isso, né? Então, quando esse paciente chega ao consultório já com um quadro mais moderado a grave, ele já está com a atividade laborativa comprometida. Você acha então que, né, dentro dessa campanha do Janeiro Branco, que é o foco de tudo isso, talvez o autoconhecimento seria a palavra para que a pessoa possa detectar
para que a pessoa possa entender o que está acontecendo consigo? O que você sugeriria? Né? Então, eu sugiro não só o autoconhecimento, ele é importantíssimo, ele é muito importante, mas é preciso que a pessoa tenha conhecimento de que os quadros de doença mental são tratáveis, né? E ela precisa também ter um nível de autoconfiança e de responsabilidade sobre si. Porque se ela tem autoconfiança, se ela consegue estruturar algo que, no sentido de que eu estou vivendo um problema, que esse problema vai ser enfrentado e que alguma solução vai ser dada e uma melhora posterior virá, essa pessoa ela tem um nível de autoconfiança né, em si, em busca de um tratamento através de um profissional, né? E com relação também à autoestima, né? A autoestima é muito importante, porque ela está diretamente relacionada à responsabilidade. Se eu tenho uma percepção do meio, se eu percebo que eu não estou bem e que eu quero ficar bem, né, é da minha responsabilidade também, muitas vezes, me perceber e da minha responsabilidade ouvir também os outros, né? Porque muitas vezes, quando a pessoa é acometida por um estado depressivo, as pessoas em volta dela tendem a perceber junto ou primeiro do que essa própria pessoa. Acho que é primeiro, né? Exatamente, mas muitas vezes o paciente ele é resistente e ele não aceita essa vamos dizer assim... Esse julgamento, né? Vamos dizer. Exatamente, essa postura inicial da família de revelar, né? Mostrar, deixar vir à tona o que está acontecendo, o que modificou no comportamento daquela pessoa. Né? Então, o autoconhecimento, o conhecimento a respeito das doenças mentais, da importância do tratamento, né? A responsabilidade sobre si, a autoconfiança e a autoestima. Acho que são fundamentais nesse processo de busca por ajuda, por melhora, por tratamento. Diana, quero agradecer muito sua presença. Infelizmente, estamos chegando no finzinho da nossa entrevista. Deixar o convite para quando você quiser voltar para a gente falar mais a respeito desses e de outros assuntos que envolvem aí a questão de saúde mental. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Eu agradeço. Espero muito que Sete Lagoas consiga desenvolver muitas ações eficazes, né, neste mês de janeiro, e não só no mês de janeiro, no decorrer de todo o ano, a fim de colocar em evidência, né, a importância da saúde mental. Tá certo. Muito obrigada. E o Sete Lagoas em Debate fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo programa.